primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Graça e paz, igreja, oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui, Pai, nós já temos sido alimentados, ó Senhor. Tu nos desperta, Senhor, o intuito de Te louvarmos, de nos render diante de Ti, Senhor. E a Tua palavra nos diz que se nós nos humilharmos, Tu nos exaltarás, Senhor. Nós Te louvamos, ó Senhor, porque neste momento, essas criancinhas estão indo, Senhor, para uma sala particular, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para entender que Tu és o único Deus e cada uma delas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas professoras que têm se preparado carinhosamente, Senhor, para trazer um alimento genuíno para elas. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos também pelo Teu servo Ronilson. Muito obrigado pela vida dele, pela vida da sua esposa. Muito obrigado, Senhor. Continue abençoando a vida dele, Senhor. Sabemos que ele é alvo de ciladas do inimigo. Sabemos, Senhor, mas proteja-o, Senhor. Fortaleça-o, Senhor, com Teu Santo Espírito a cada dia. Ilumine, para que mais uma vez Ele nos traga, seja canal de bênçãos até nós, Senhor. Que a Tua palavra seja para cada um de nós, para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, no dia de ontem, sábado 18 de março, o nosso Ministério de Família, Minha Casa, Casa de Deus, realizou a nossa primeira conferência. Foi uma bênção. Foi uma bênção. E queremos aproveitar e fazer uma oração pastoral intercessória. A liturgia histórica, também presbiteriana e reformada, os pastores sempre fizeram essa oração intercessória. E queremos fazer uma oração intercessória hoje, dando continuidade à nossa conferência que aconteceu ontem, e foi uma bênção, pelos casais casados. Pedimos aos casais casados, todos que fiquem de pé, todos. Colégio Pastoral, vamos estender as nossas mãos, vamos fazer uma oração intercessória pelos casais, para que o Senhor os preserve, para que o Senhor cure aqueles casais que estão precisando de cura nos seus relacionamentos, para aqueles que estão esmorecidos, desanimados na caminhada conjugal. Vamos orar então. Deus e Pai do nosso Supremo Senhor e grandioso Salvador Jesus Cristo, muito obrigado por estes casais aqui, que se encontram aqui nesta noite, neste lugar. Queremos te agradecer pela existência deles. Louvado seja o Teu nome. Que eles relembrem sempre que é assim que o Senhor enxerga o casamento, como algo muito bom. E é bom porque foi o Senhor que estabeleceu o casamento. Então, obrigado por estes casais. E queremos rogar, implorar, Senhor, fortalecimento para o relacionamento conjugal de todos eles. Que todos eles tenham os seus relacionamentos conjugais fortalecidos. E se porventura, Senhor, se porventura tem casal aqui precisando de cura no seu relacionamento, cura, Senhor. Se tem algum casal aqui precisando de restauração no seu relacionamento conjugal, restaura, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, é do Teu agrado que façamos esta oração. É do Teu agrado que façamos essa intercessão. Ó Senhor, preserva as famílias. Ela continua sendo alvo do diabo. Ela continua sendo alvo das ideologias diabólicas. Preserva as famílias desta igreja, as famílias de todas as igrejas do Senhor aqui nesta cidade, as famílias de Petrolina.
Ó Senhor, e continua impulsionando esta igreja, a primeira igreja presbiteriana de Petrolina, para que também prossiga engajada nessa frente de trabalho, que consiste em preservar a família, lutar pela família, a família como o Senhor estabeleceu. Assim oramos, no nome do dono da igreja, o nosso amado Senhor e incomparável Salvador, Jesus Cristo. Amém. Assentemos, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Isso é liturgia reformada histórica, oração pastoral de intercessão, tá bom? Para que você que está conhecendo a fé reformada agora não fique assustado. Faz parte da liturgia histórica reformada. Algumas igrejas presbiterianas com o tempo deixaram de praticar e nós estamos resgatando isso. Gênesis, primeiro capítulo, a partir do versículo 26. E depois vamos para Gênesis, o capítulo 2, apenas o versículo 7. Pois ainda estamos com a nossa série Gênesis 1 a 11. A história que explica todas as histórias. Gênesis, o primeiro capítulo, a partir do versículo 26. No sexto dia, nós encontramos o único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com essa linda e preciosa ação. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem, cópia, semelhança, correspondência. Palavras intercambiáveis, mas que uma aprofunda a outra. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, vamos lá, vamos voltar aqui. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aí o 27, Moisés continua: criou Deus, Bará, Elohim, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Aí vem a distinção de sexo: homem e mulher os criou. E o texto prossegue: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. E isso vos será para mantimento. Aí o versículo 30 diz assim: e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Agora vem o selo de qualidade do próprio Deus. Versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Agora o capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, o versículo 7. Moisés, movido pelo Espírito Santo, ele vai agora compartilhar conosco alguns detalhes envolvendo a criação do homem, Adão,
macho e fêmea. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, aí uma referência ao homem, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E o homem passou a ser alma vivente. Deus seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, se perguntássemos aqui, qual pintura de Leonardo da Vinci pode ser chamada de a pintura apogeu dele? A pintura do seu apogeu. Mona Lisa. Está lá no Museu de Paris. Quem aqui tem vontade de um dia contemplá-la? Dizem que é algo extraordinário, pois é considerada uma obra apogeu de Leonardo da Vinci, um italiano, século XVI. Que coisa! Se perguntássemos também qual foi a maior obra literária de João Calvino, e aqui agora os presbiterianos, por favor, não nos deixem passar vergonha. A maior obra literária de João Calvino, o reformador genebrino de Genebra, As Institutas da Religião, é considerada a obra magna, o seu apogeu. Agora os arquitetos vão nos ajudar. Nós temos um arquiteto famoso, não é, no Brasil, qual é o nome dele? Oscar Niemeyer. Uma das suas obras que pode ser considerada um apogeu. Arquitetos. Brasília, o Congresso, o edifício do Congresso Nacional em Brasília. A Catedral também de Brasília, em Brasília. E outras mais. Obras que fazem referência à capacidade daquele ser humano, recebida, claro, do Deus de toda graça. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, o Criador dos céus e da terra, que trouxe à existência os céus, que trouxe à existência a terra, que trouxe à existência os mares, que trouxe à existência os animais, os grandes luminares. Ele também tem a obra que é considerada o apogeu, o seu clímax, a obra que é a obra magna dele. Admiramos o sol e não tem como não admirá-lo. Aliás, a sua glória é tão forte que não conseguimos encará-lo. Admiramos a lua, admiramos as estrelas, admiramos os mares, e quem aqui gosta de um banho de mar sabe o quanto é gostoso. Admiramos os rios, o nosso rio da integração, o São Francisco, esse rio maravilhoso, que nós nos acostumamos tanto com ele, que nem damos a devida importância. Isso é uma riqueza. Obras das mãos do Criador dos céus e da terra. Deus disse, muito bom para os céus, muito bom para os mares, muito bom para a terra, muito bom para os animais, muito bom. Mas, meus irmãos, não temos nenhuma dúvida, e o texto nos dá essa pista. Gênesis 1, 26. E quando chegou o momento de criar
aquele que é o apogeu da criação, o ser humano. Ah, que maravilha! Daí o nosso subtema de hoje, o ser humano, o apogeu da criação. O próprio texto começa dizendo: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É porque nós vamos nos acostumando, vamos nos familiarizando e vamos perdendo a capacidade de perceber a beleza do ser humano, a grandiosidade criacional do ser humano, João. E alguém me fez uma pergunta, viu a nossa postagem no Facebook e disse: está certo chamar o ser humano de apogeu da criação? Eu não respondi porque em Facebook há muito tempo eu entendi que não é lugar para você responder, pois você não tem tempo para dar o verdadeiro fundamento. Às vezes eu convido para um bate-papo, convido no particular, às vezes não. Mas a Bíblia nos diz que de todas as obras das mãos de Deus, o ser humano é o seu apogeu. Alguns chamam a coroa da criação. A coroa da criação. E como essa verdade precisa ser recapitulada, e como essa verdade, essa realidade precisa ser anunciada, propagada. Não é inferiorizando o ser humano que vamos glorificar a Deus. Não é também superiorizando o ser humano que vamos glorificá-lo. Os dois extremos são pecaminosos. Não devemos inferiorizar o ser humano, mas também não devemos superiorizar o ser humano. Não. Não devemos desumanizar o ser humano, mas também não devemos deificá-lo. Os extremos são pecaminosos. Mas a Bíblia diz, o próprio Deus nos diz que o ser humano é o apogeu da sua criação. E vamos mostrar biblicamente por quê. Por quê? Bíblia aberta. Porque essa resposta começa com o processo criacional singular e especial. Já começa aí. A criação do homem usufruiu de um processo singular e especial da parte de Deus. Observem como o Senhor Deus cria as outras coisas. Versículo 3. Disse Deus: haja luz. Versículo 6. E disse Deus: haja firmamento. É assim que acontece. Versículo 11. E disse: produz a terra relva. Versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus. Versículo 20. Disse também Deus: povoe-se as águas de enxames de seres viventes. Versículo 24. Disse também Deus: produz a terra seres viventes. Mas quando chega o sexto dia, há uma diferença. Você encontra Deus expressando uma decisão triuna, uma decisão do próprio Pai, do Filho e do Espírito Santo. O triuno Deus é engajado ali também. Façamos o homem. Existe uma decisão aí especial. Existe aí nesse façamos o homem um engajamento especial. Ele não só diz, haja, como disse para a luz, haja luz e houve luz.
Ele se aproxima da terra que ele havia criado do nada, Bará, e dessa terra ele forma o corpo de Adão, do ser humano. E é do corpo do primeiro homem, Adão, personagem literal, biblicamente, histórica, de uma de suas costelas ele produz o primeiro clone humano perfeito, Eva, fazendo uma mudança genética para que ela saísse Eva. Deus seja louvado. O processo criacional do homem foi singular, Mônica, e especial, Ilka. Uma decisão especial, um engajamento diferenciado. Mas tem mais aí envolvido. O texto diz: façamos o homem à imagem de quem? Façamos o homem à nossa imagem. Se você buscar as palavras no hebraico para imagem e semelhança, elas são quase que intercambiáveis, contudo, uma aprofunda a outra. Uma contribui com a progressividade de informação. Resumindo, façamos o homem à nossa imagem, e eu quero que o homem seja cópia nossa. A outra, eu quero que o homem corresponda a nós. Cópia e correspondência. Quando ele criou os animais, ele não disse: façamos os animais à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não, ele só disse: façamos o homem, Adão, a nossa imagem, cópia, conforme a nossa semelhança, correspondência. Meus irmãos amados, a constituição e a natureza e o propósito do ser humano mostra que o seu processo de criação foi singular e especial. Constituição: o homem é constituído de alma e corpo. Aqueles que disputam na arena acadêmica e teológica a questão da tricotomia, eles não vão para o inferno por conta disso não. Quem também é dicotomo, também não vai para o inferno por isso não. Pastor, explica isso aí. Dicotomia, aqueles que acreditam biblicamente que o homem é constituído de alma e corpo. E a palavra espírito é a mesma coisa de alma. Palavras intercambiáveis. Outros pastores e teólogos defendem que o homem é corpo, alma e espírito. A nossa posição tradicional reformada é dicotomia, mas nós não vamos mandar os nossos irmãos que defendem a tricotomia para o inferno, não. Fato é, ambos concordam que o homem tem uma parte material e ele tem uma parte imaterial. Isso é maravilhoso. Constituição, natureza e propósito. Nenhuma outra obra da criação recebeu o propósito principal de ser adorador consciente. As demais obras adoram inconscientemente, involuntariamente, pelo simples fato de existir, pois, como já dissemos aqui, por trás de cada obra de Deus se encontram as suas digitais. Por isso o salmista no Salmo 19 disse: os céus e a terra proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discurso a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. E parafraseando o salmista, não há vocabulários, não há verbetes, não há frases, não há orações, não há substantivos, não existem adjetivos, não tem predicados. Contudo, nos quatro cantos da terra se faz ouvir a sua voz. E dissemos aqui que Gênesis 1 e 2, lido à luz do Salmo 24, ou melhor, do Salmo 19, a criação é pregadora de Deus. A criação é pregadora de Deus. Queridos,
um processo criacional singular e especial, só o homem teve. Por isso ele é o apogeu da criação de Deus. Ele é a coroa da criação de Deus. E se alguém quiser aprofundar mais, é só você se aprofundar. Pegue uma boa Bíblia comentada, se você não tem comentário bíblico, de alguém sério. Ou pegue um bom comentário bíblico. Ou se você quer um pouco além, quiser estudar as duas palavrinhas no hebraico, vai lá. E você vai perceber a profundeza quando ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É o apogeu, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Eu não vou aqui adentrar no que eu vou dizer agora, mas é baseado nisso que em Gênesis 9, o próprio Deus estabelece a pena de morte. Ai, pena de morte. A pena de morte é uma defesa à sacralidade da vida. A pena de morte não é contra a vida, ela é a favor da vida. Não tire a vida dele não, porque se você tirar deliberadamente, você vai perder a sua. Deus, quando estabeleceu a pena de morte em Gênesis 9, ele está dizendo: a vida do ser humano para mim é sagrada. Calma, numa outra ocasião vamos trazer um sermão temático sobre pena de morte, mas não é o momento agora. Vejam a importância do ser humano. Vejam a importância do ser humano. Porque é o apogeu da criação. Lá em Tiago falando sobre a língua, ele desafia a igreja: parafraseando o meu colega de ministério, mas com muito temor, porque a palavra dele não é dele, é de Deus. Ele diz: gente, não deve ser assim. A mesma língua que vocês usam para louvar a Deus, vocês usam para amaldiçoar aquele que é cópia de Deus. Não pode isso acontecer. Sabe por que Tiago está dizendo isso? Porque o homem é o apogeu da criação. Ah, meus irmãos, dá vontade de ficar só aqui, só aplicando isso. Então, quando você encontrar um mendigo na rua, não se sinta culpado porque ele está na rua, porque tem causas diversas. Mas não o torne mais invisível do que ele já é. Ele carrega, ainda que deturpada, a imagem e semelhança de Deus tanto quanto você. A dignidade do ser humano não está no que ele tem, no quanto tem na poupança. A dignidade do ser humano está, na verdade, que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Segundo, observem, um ponto vai empurrando você para o outro. Deus quis que o ser humano fosse apogeu da sua criação. Para isso ele o criou à sua imagem e semelhança, porque ele queria, sabe o quê? Que o homem, o ser humano, macho e fêmea, fosse um monumento vivo dele na terra. Para que servem os monumentos? Os monumentos servem para fazer referência a alguém ou algum acontecimento, concordam? Você chega em Portugal, em Sines, você tem lá um monumento, e eu tive o privilégio de tirar uma foto de Vasco da Gama. Quem aqui já não ouviu falar de Vasco da Gama? O desbravador dos mares. Coisa linda. Então você olha, e um português que gosta de história, ele já diz logo: quem foi Vasco da Gama? Pois preste bem atenção. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, para que cada ser humano na terra fosse um monumento vivo dele. Ainda no dia de ontem, conversando com alguém aqui, eu disse que quando alguém me pergunta, um ateu, ou quase ateu, ou agnóstico, ou seja lá o que for, me dê uma prova da existência de Deus. Hoje, pela graça de Deus, a primeira resposta que eu dou é: eu estou diante dessa prova. Aí a pessoa olha para o lado, olha para o outro, diz: é você mesmo, você é a maior prova de que Deus existe.
Não tem máquina que se compare a você. Não tem smartphone que se compare a você. Smartphone só existe porque é obra daquele que é co-formador de Deus. O homem, o ser humano. Monumento vivo. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E diz o texto em Gênesis 2 que Deus formou o homem do pó da terra, supou nas suas narinas, e ele se tornou alma vivente. Em seguida diz que Deus plantou um jardim no Éden e lá colocou o homem, para ser também um monumento vivo dele. Então, queridos, eu estou aqui olhando para centenas de monumentos vivos de Deus. Parou para pensar nisso? Nos encantamos com tantas coisas e é legítimo que nos encantemos, mas deixamos de nos encantar com o ser humano. Vocês sabiam que os povos antigos, os seus imperadores, os seus reis, os seus monarcas, os seus imperadores, vocês sabiam que quando eles conquistavam uma terra, eles mandavam construir monumentos para deixar bem claro para aquela nação alcançada que ele é o rei, que ele é o imperador? Pois bem, os homens foram feitos à imagem e semelhança de Deus, para que os próprios homens soubessem: acima dos homens existe um Criador, acima dos homens existe Deus. Monumentos vivos do Criador dos céus e da terra. Por isso ele é o apogeu. Por isso, quando, com muita prudência, porque vivemos dias difíceis, quando alguém bater um farol de trânsito, dependendo da cidade, dependendo do lugar, dependendo do momento, porque hoje em dia a bandidagem usa de expedientes, de estratégias, mas, se possível, com toda a prudência, não deixe de olhar nos olhos de quem quer que seja. Não deixe de olhar nos olhos de quem quer que seja. Mas também não deixe de chorar quando você vê muitos monumentos vivos de Deus por aí, vivendo Gênesis 1:2. Vidas sem formas e vidas vazias. Duas palavrinhas no hebraico. Sem forma, a ideia de uma vida desértica. Vazia, infértil, sem vida. Lá, por conta do próprio processo criacional de Deus. Pois no primeiro momento ele trouxe a matéria bruta à existência, depois que ele a transformou num jardim. Mas no caso hoje, existencialmente, a causa, os nossos próprios pecados. Os nossos próprios pecados. Terceiro lugar, ser humano, o apogeu da criação de Deus. Porque Ele fez isso, porque Ele quis assim. Porque Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Porque Ele quis que o homem fosse a coroa da sua criação. Para que o homem, o ser humano, o representasse na terra. O ser humano é representante, autorizado e responsável de Deus na terra. É um ser humano, é um representante moral e responsável de Deus na terra. O que é que ele diz em Gênesis 1:28? Dominai sobre os peixes do mar. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Agora vamos para o capítulo 2. Observem o versículo 8, como se encontra o versículo 8, 9 e 10. Observe o que é ser representante de Deus. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Adiantemos o versículo agora. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora o versículo 10.
Aliás, o versículo 11 ou 12, para adiantar essa parte aí. Pode adiantar o 12 agora, eu não quero essa parte aí. Passe o versículo 12 também, por favor. Pode ir passando, aí são os rios. Pode ir passando. Isso. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e tomou, preste bem atenção, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar, para ser representante, autorizado por ele e responsável. Observe o versículo 16, como você vai perceber essa nomeação de Deus agora. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. E prossiga o texto. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Vamos lá. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Agora notem: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, o que Deus fez em seguida? Trouxe-os ao homem, Adão, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Espera aí. Na cultura hebraica, na cultura antiga, dar nome é expressão de autoridade. Quando Deus apresenta os animais ao homem e diz para ele: pode colocar o nome, Deus está dizendo: meu representante legítimo, autorizado e responsável, coloque nome. Quando Deus fez a mulher, aquela poesia para o homem, lembram? Osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque o varão foi tomado. Quem foi que deu nome à mulher? Adão. Expressão de liderança, liderança amorosa, liderança protetora, liderança que cuida. Adão. Então, querido, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus fez o homem, o ser humano, como o apogeu da criação, porque Deus estabeleceu o homem, o ser humano, como representante, autorizado, legítimo e responsável aqui na terra. É por isso que todos nós vamos comparecer diante dele um dia e vamos prestar contas. Nós vamos prestar contas. Apocalipse 20, dentre outras verdades, nos apresenta o dia do grande trono branco. Nos fala do dia do grande trono branco e daquele que no trono está. E diz lá, Apocalipse 11, 20, a partir do versículo 11, que os livros serão abertos. E depois o livro da vida. E todos seremos julgados pelas nossas obras, registradas nos livros. E só serão salvos aqueles que os seus nomes foram encontrados no livro da vida. E o livro da vida é o livro do Cordeiro. E o Cordeiro é Jesus Cristo. Ou seja, só serão salvos aqueles que foram alcançados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele pouquinho ele deu a sua vida, e esses pouquinho ele deu a sua vida, com a mão aberta, recebeu o presente, a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Quarto lugar, o ser humano é o apogeu da criação de Deus, por isso Deus o fez com a sua imagem e semelhança. Sabe por quê? Porque Deus estabeleceu o ser humano como co-criador com ele. Alguns não gostam muito dessa expressão co-criador, então eu coloquei aqui / co-formadores. O homem foi feito à imagem e semelhança, porque Deus também deu a ele a capacidade de formar. No sentido amplo, criar. O homem é criador de cultura,
Porque Deus o fez à sua imagem e semelhança. O homem é descobridor. Por isso Deus deu os mandatos cultural. Quem já ouviu falar? Mandato social, mandato espiritual, muito especialmente o mandato cultural. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Mandato cultural. Sabe por que temos hoje biólogos? Sabe por que temos hoje terapeutas? Fisioterapeutas, cientistas, doutores? Sabe por quê? Mandato cultural de Deus. Professores, juristas. É por isso que quando você encontrar um médico, não se preocupe se ele é crente ou não. Louve a Deus pela existência dele. Ali é fruto da graça comum. Ali é fruto do mandato cultural de Deus. Se eles reconhecem ou não o Deus que deu essa capacidade a eles, é problema deles. Queridos, eu posso fazer uso do meu smartphone, colocar o meu esboço do sermão aqui, ou o meu esqueleto, ou as minhas notas, a depender do sermão. Sermão com esboço, sermão só com esqueleto, ou sermão só com notas, ou sermão apenas sem notas, só na cuca. Mas está aqui, que coisa bacana. Quem formou isso? No sentido amplo, quem criou isso? O homem feito à imagem e semelhança de Deus. Ah, eu amo o livro como você também. Ah, olha, se tem uma coisa que eu investi nesses últimos 20 anos foi em livro. Mas agora temos também essa ferramentazinha que você carrega uma biblioteca, não é? O Kindle da Amazon. Olha que coisa boa, que maravilha. Quem fez isso? O homem. Isso aqui é mandato cultural. Por isso ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O cão não faz isso, o macaco não faz isso, a galinha não faz isso, mas o homem fez, porque somente o homem, somente o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quinto lugar, Deus criou esse cosmos, esse arranjo criacional. Para quem? Quem é o principal habitante da terra? Querido, preste bem atenção. Deus disse, haja luz, pensando em quem? Nele mesmo? Ora, ele não precisa, ele é eternamente luz. Na primeira carta do apóstolo João, primeiro capítulo, João disse, Deus é luz. Ele não precisa. Ele disse, haja luz. Pensando em quem? Ele disse, haja firmamento nos céus. Pensando em quem? Haja separação entre as águas e apareça a terra seca, a porção seca. Pensando em quem? O principal habitante da terra é o homem, criado à imagem e semelhança de Deus. E aí tem uma teologia ecológica, não é? Nos preocupemos com as baleias, mas tem gente que se preocupa mais com a baleia do que com o ser humano. Inversão de valores, teologia equivocada. Nos preocupemos com os nossos cães e quem cuida, quem tem, sabe, quando eles partem, dói. Recentemente a nossa cadelinha partiu, até hoje a gente sente saudade e aqui e acolá até chora. Não, nenhum problema. Mas muito mais eu devo chorar pelos seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus. Está aqui, nós temos veterinários aqui, médicos dessa área aqui hoje, nesta noite. O principal habitante da terra é o ser humano, o apogeu da criação. Isso é muito lindo, preste bem atenção. Deus criou o universo, Deus criou a terra e deu aos homens. Confiou aos homens. A terra que é dele, é a propriedade dele. Salmo 24. Sexto lugar, é o subtema propriamente dito. O apogeu da criação é o ser humano. Porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Porque foi criado para ser um monumento vivo de Deus na terra. Porque foi criado para ser representante legal e responsável de Deus na terra. Porque foi criado para ser com Deus co-criador, co-formador.
Por isso que nós temos aí desenvolvimento, nós temos aí descobertas, nós temos aí progresso. Por isso a fé não é inimiga da ciência e a ciência não é inimiga da fé. Só não venha chamar cientificismo de ciência. As pessoas querem hoje que a gente adore, o cientificismo é uma coisa, ciência é outra coisa. Quer entender isso um pouco mais? Se você não é membro de nenhuma igreja, continue nos visitando. O ano está só começando. O ser humano é o apogeu da obra da criação. Então, se você fica encantado com o Rio São Francisco, que fique mesmo, fique encantado ao amanhecer e ao olhar, se você é casado e vê que do teu lado tem um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Ao sair de casa e chegar no trabalho, fique encantado que lá você vai encontrar parceiros de trabalho. Dê um bom dia bem gostoso para eles. Eu sei que tem dia que a vontade é não dar bom dia nem para nós mesmos. Mas no poder e pelo poder do Espírito Santo, dê esse bom dia. Porque o ser humano é o apogeu da criação. Quando você for tentado a ser áspero com alguém, lembre-se, você está diante de alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você está diante de um monumento vivo de Deus na terra. Você está diante de alguém que é representante legítimo e responsável de Deus na terra. Você está diante de um co-formador, um co-criador com Ele. Você está diante do apogeu da criação. Então, esmurra o teu corpo, reduza-o à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha o mesmo a ser desqualificado. Está lá em 1 Coríntios capítulo 9. Paulo disse: reduza o meu corpo à escravidão, para que, tendo pregado a outro, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Estamos caminhando para o encerramento. Mas se você achava que eu ia parar aqui, quando o assunto é o apogeu, e é bíblico, o apogeu da criação é o ser humano, o próprio Deus deixa claro isso. Mas, meus irmãos, preste bem atenção. A teologia bíblica ela é maravilhosa, a Bíblia é maravilhosa, de Gênesis e Apocalipse. Porque nós falamos que o apogeu da criação é o ser humano. Mas sabe por quê? Ele também trouxe o ser humano à existência como um apogeu da criação, porque tem o apogeu do apogeu da criação. Aí eu deixo vocês agora aqui, alguns já pensando, como é que é? O apogeu do apogeu da criação? É. E sabe quem é o apogeu do apogeu da criação? O Jesus de Nazaré. O homem Deus. Abra a sua Bíblia, o Evangelho de Deus segundo o apóstolo João, 1º capítulo, versículo 14. É o apogeu. Segundo a sua natureza divina é eterno, mas a sua natureza humana teve início. O apogeu do apogeu é Jesus Cristo, o homem perfeito, o ser humano perfeito, por isso a Ele há glória. Olha o texto aí, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, e o verbo se fez carne, e o verbo se fez carne. Aí você lê Colossenses 1 em casa, Hebreus 1 também, aí você vai perceber que o apogeu do apogeu é Ele, o homem perfeito, Jesus de Nazaré, o Galileu, como canta Fernandinho, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Quando Deus trouxe o primeiro Adão à existência, Ele já trouxe pensando no segundo e perfeito Adão, Jesus Cristo. Por isso devemos cantar sempre, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém.
Na carta aos Colossenses, Paulo diz que todas as coisas convergem para Ele. Ele quem? Jesus Cristo, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Aleluia! Aleluia! Portanto, meus amados irmãos e minhas irmãs, o homem não é produto de evolução, não. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus trouxe o primeiro homem já maduro. Meus irmãos, o homem é um ser pessoal, moral e responsável. O homem foi criado por Deus para se relacionar com Ele e ter vida plena nele. Deus criou o macho, Deus criou fêmea. Então, ideologia de gênero? Não. Deus estabeleceu a autonomia, Deus estabeleceu a diferença, o corpo do macho, a anatomia do homem, macho e fêmea. Deus estabeleceu o papel do homem, o papel da mulher. Deus. E eu prefiro ficar com Ele. Eu prefiro ficar com o meu Criador. Eu prefiro ficar com o que o meu pós-doc divino diz. Se é que eu posso chamar isso, que ele não precisa disso. E aqui, respeitando aos pós-docs, tem o seu lugar, fruto da graça comum de Deus. Eu prefiro ficar com o selo de qualidade dele. E viu Deus tudo quanto havia feito, e eis que era muito bom. Ser humano, o apogeu da criação. Se você quer acordar o dia já se encantando com algo, olhe para o lado, mulher, e veja o teu marido. Eu sei que, de repente, por causa do dia de ontem, a vontade de acordar é esmagá-lo, mas para um pouquinho, balança e perceba, você está diante de uma cópia de Deus, um monumento vivo. O homem quer acordar um dia já inspirado, olhe para quem está do lado da tua esposa. Eu sei que também, de repente, por conta do dia de ontem, você quer sair sem dar um bom dia, mas não faça isso. Balança a cabeça, porque você está diante de uma cópia viva de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Ser humano, o apogeu da criação, é só o começo. Não vamos correr. Ao Senhor toda a glória.